Olá, meu nome é Patrícia Castro, sou graduanda em Matemática e agora eu vou resolver o exercício número 4 da lista número 9, que é a lista que fala do conteúdo de estatística, correto? Então, o exercício diz o seguinte: o histograma abaixo informa sobre o nível de colesterol em miligramas por decilitro dos pacientes de um hospital, correto? E o histograma diz o seguinte aqui, que há 25 pacientes que têm colesterol entre 150 e 200 miligramas por decilitro. E que há 35 pacientes que têm colesterol entre 200 e 250 miligramas por decilitro. E que também há 15 pacientes que têm colesterol entre 250 e 300 miligramas por decilitro. Então, vamos ver o que o exercício pede agora. Faz uma observação primeiro aqui, diz assim: no histograma, os valores da variável são intervalos e por esta razão usamos seus pontos médios, a média aritmética de cada intervalo. E aí fala, qual é o valor do ponto médio de cada classe intervalo do histograma? Então, a letra A, ele quer saber qual é o valor do ponto médio de cada classe, correto? Vamos lá fazer então. Nós vamos precisar do histograma para fazer o ponto médio, calcular o ponto médio de cada classe, correto? Vamos colocar as classes aqui para a gente conseguir identificar melhor, correto? Aqui vai ser a classe que é do colesterol que está em miligramas por decilitro, correto? E aqui vai ser o número de pacientes, correto? Muito bem. Aí, na primeira classe, que vai de 150 a 200 miligramas, essa primeira classe vai de 150 a 200, correto? E ele diz o seguinte, que nessa classe tem 25 pacientes que têm colesterol entre 150 e 200 miligramas por decilitro. Na segunda classe, que vai de 200 a 250, ele diz que tem 35 pacientes com colesterol nesta classe, entre 200 e 250. E nesta última classe, que vai de 250 a 300, aqui de 250 a 300, ele diz que tem 15 pacientes nesta classe, com colesterol entre 200 e 250 e 300 miligramas por decilitro. E ele quer saber o ponto médio de cada uma dessas classes aqui, ó, de cada uma dessas. Em estatística, a gente considera as medidas de frequência central assim, um valor que ela pode representar um universo estatístico. Então, o ponto médio, neste caso aqui, ele vai representar cada uma dessas classes, correto? Então, vamos encontrar o ponto médio. Para a gente encontrar o ponto médio, a gente precisa saber a amplitude de cada uma dessas classes. No histograma, cada uma dessas classes tem a mesma amplitude. A amplitude que tem aqui na primeira classe é a mesma na segunda e na terceira, correto? Então, vamos calcular essa amplitude para a gente poder conseguir encontrar o ponto médio. A amplitude entre classes, ela é dada pela diferença entre o maior valor observado pelo menor valor observado. Então, observe que nessa primeira classe, que vai de 150 a 200, se eu for representar ela aqui, 150 a 200, correto? Então, o ponto médio vai ser bem no meio desta classe, correto? Vai ser bem na metade desta classe. Então, vai ser na metade desta amplitude dessa classe, correto? Então, se eu fizer a diferença entre o maior valor observado, que é 200, menos 150, eu tenho como resultado, 50, correto?
Então, a minha amplitude entre classes é igual a 50. E o ponto médio desta classe que vai ser na metade desta classe, que é na metade da amplitude dessa classe, correto? Então, a metade desta amplitude aqui desta classe vai ser 25, correto? Porque metade de 50 é 25. Então, agora, para mim saber que ponto que é este nesta classe aqui, basta eu somar este menor valor observado aqui, que é 150 nesta classe, mais a metade da amplitude, que é 25, e eu vou ter o ponto médio desta classe, correto? Que vai ser 175. Então, eu posso afirmar que o ponto médio desta classe, que vai de 150 a 200 aqui, que é bem no meio, é 175, correto? Então, vamos colocar lá na nossa tabela que criamos que o ponto médio dessa classe, que vai de 150 a 200, é 175, correto? Agora, vamos calcular o ponto médio da segunda classe, que vai de 200 a 250. É o mesmo raciocínio, correto? Basta, e como eu já sei que a amplitude entre classes é 50, observe, se eu fizer a diferença entre 250 e 200, eu vou ter a mesma amplitude de classe, correto? E a metade desta amplitude é 25, então basta eu somar o menor valor observado desta classe aqui, que é 200, mais 25, então eu vou ter como resultado 225. Observe, se eu for representar aqui geometricamente, esta classe vai de 200 a 225, correto? Então, o ponto médio é bem no meio da amplitude desta classe, correto? A metade da amplitude. Então, o ponto médio vai ser aqui, 225, correto? Então, vamos colocar 225, correto? Muito bem. Agora, a última classe aqui, para a gente encontrar o ponto médio, vai de 250 a 300, correto? Então, o ponto médio, o raciocínio é o mesmo. O ponto médio desta classe, basta eu somar o menor valor observado nesta classe, que é 250, pela metade da amplitude, que é 25, correto? Então, eu vou ter como resultado 275. Então, 275, correto? Então, esta aqui é a letra A, correto? Então, a letra A, nós encontramos o ponto médio de cada uma dessas classes. Então, eu posso afirmar dessa forma. Então, quando eu encontro o ponto médio para cada uma delas, eu encontrei um valor para representar cada uma dessas classes, correto? Então, agora eu posso afirmar, então, que nesta classe, que vai de 150 a 200 miligramas por decilitro de colesterol, tem 20 pacientes nesta classe. E que, em média, esses pacientes têm colesterol em 175 miligramas por decilitro de colesterol, correto? Eu posso afirmar também que na classe que vai de 200 a 250 miligramas por decilitro, tem 35 pacientes que têm colesterol entre 200 e 250, correto? E que, em média, eles têm 225 miligramas por decilitro de colesterol, correto? E o mesmo para outra classe, para a última classe, que vai de 250 a 300. Nesta classe, tem 15 pacientes. E, em média, esses pacientes, por essa classe que vai de 250 a 300, tem, em média, 275 miligramas por decilitro de colesterol, correto? Eu vou colocar aqui miligramas por decilitro, correto? Muito bem. Esta foi a letra A, que pediu o valor do ponto médio de cada classe, correto? Agora a letra B, ele pergunta qual é a média de colesterol por paciente, correto? Então, ele quer saber a média de colesterol em relação a todos os
paciente, correto? Então, a média de colesterol em relação a todos os dados observados, correto? Então, vamos lá, quer saber a média aritmética. Vamos calcular a média aritmética. A média aritmética, vamos lá, isso aqui vai ser a letra B agora. E quer saber a média. Então, a média aritmética é dada pela soma dos dados observados dividido pelo número de observações, correto? Mas observe que aqui eu não tenho os dados observados, eu tenho dividido em intervalos de classes e agora eu encontrei o ponto médio de cada uma dessas classes. Então, cada um desses pontos médios vai representar elas, cada uma dessas classes, correto? Então, eu posso calcular a média aritmética usando cada um desses pontos médios que representa cada uma dessas classes. Observe que a média aritmética ela é dada pela soma dos valores observados, que no caso o ponto médio representa cada um desses valores, correto? Dividido pelo número de observações, correto? Então, o número de observações aqui, então o número de pacientes observados aqui é este aqui, é o número total deles. Quantos pacientes foram observados aqui? 25 mais 35 mais 15, 75 pacientes, correto? Então, vamos calcular a média. A média vai ser a soma de cada um dos valores observados pelo número de dividido pelo número de observações. Então, vai ser 175, mas observe que eu não tenho apenas um paciente que tem em média 175 miligramas por decilitro de colesterol. Eu tenho 25 pacientes. Então, eu tenho que multiplicar este valor por 25, correto? Mais 225, observe, da mesma forma que eu não tenho apenas um paciente que tem em média 225 miligramas por decilitro de colesterol, eu tenho 35 pacientes, então eu multiplico isso por 35, correto? Agora, e por fim, mais 275. Observe também que eu não tenho apenas um paciente que tem em média 275 miligramas por decilitro de colesterol, eu tenho 15. Então, eu multiplico esse valor por 15. Tudo isso dividido pelo número de pacientes observados, ou pelo número de observações, que no caso aqui são 75, correto? Então, a minha média vai ser igual ao resultado dessa operação desse numerador aqui. Vamos lá, 175 multiplicado por 25 vai ser igual a 4.375, mais 225 multiplicado por 35 vai ser igual a 7.875, mais 275 multiplicado por 15 vai ser igual a 4.125. Tudo isso dividido por 75, correto? Então, a minha média vai ser igual a 16.375 dividido por 75. Portanto, a minha média vai ser igual a 218,33, correto? Então, a minha letra B, ele quis saber qual é a média de colesterol por paciente. Então, os pacientes têm em média 218,33 miligramas por decilitro de colesterol, correto? Essa foi a letra B, correto? Mas nós temos a letra C ainda para responder. Muito bem. A letra C, ele pede o seguinte: quantos pacientes têm nível de colesterol com valor entre 250 e 300 miligramas por decilitro? Correto? Essa questão a gente consegue enxergar o resultado dela direto no histograma.
E quer saber quantos pacientes têm nível de colesterol com valor entre 250 e 300 miligramas por decilitro. Observe que no histograma, aqui na minha tabela também conseguiria enxergar isso, correto? Nós temos que 15 pacientes têm colesterol entre 250 e 300 miligramas por decilitro. Igualzinho a minha tabela aqui também, que eu tenho entre 250 e 300 miligramas por decilitro, eu tenho 15 pacientes, correto? Então, a minha letra C, o resultado é 15 pacientes, correto? E é isso.